Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui mais uma vez, agradecidos ao Senhor pela oportunidade de compartilharmos com os amadas irmãs, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Toda terça-feira, às 21 horas, nós estamos aproveitando esta oportunidade para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa intenção, o nosso objetivo é sempre trazer uma palavra de reflexão, uma palavra onde a gente pode, onde a gente deve parar, pensar, refletir e tomar algum tipo de decisão que vai fazer com que a nossa vida espiritual, com que a nossa caminhada possa ser cada dia mais melhor e que venha, assim, trazer tranquilidade para a nossa vida, uma maior tranquilidade, por estarmos trilhando no caminho certo, da forma certa. E também estaremos, assim, glorificando o nome do Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, toda terça-feira nós temos essa oportunidade. Estamos aqui no Instagram, daqui a pouco, daqui a algum tempo, também essa mensagem será levada para o YouTube, né? E você pode deixar o seu like, você pode compartilhar essa mensagem com as pessoas, né, da sua rede social, para que o nome do Senhor, unicamente o nome do Senhor, seja glorificado e mais vidas sejam alcançadas pela santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Estamos vindo de uma semana abençoada, né? Onde podemos participar de um culto infantil maravilhoso no sábado, depois no domingo, 2 grandes cultos, pela manhã e à noite, onde o nome do Senhor foi exaltado e glorificado, e nós recebemos as bênçãos de Deus. E agora, né, estamos iniciando essa semana. Terça-feira pela manhã, em nossa igreja, nós temos a consagração, a partir das 9 horas, e aqui à noite, esse pastor Felipe que vos fala, né, tem essa oportunidade de trazer uma mensagem da palavra do Senhor. Amém? Então, eu quero compartilhar com os irmãos o que está no livro de São Lucas. Então, Lucas, capítulo 6, versículo 46. Fala sobre a parábola do sábio e do insensato. Então, diz assim a palavra do Senhor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara, com quem se parece, aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem, uma mulher que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. Então, a rocha embaixo e o alicerce em cima. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada, por ter sido solidamente construída. Entretanto,
aquele que ouve, aquela que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem, é como uma mulher que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces. Sem alicerces. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, mas sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas, corpo, alma e espírito, por conta da leitura da santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Então, hoje nós queremos comentar sobre essa parábola, né? Do homem sábio, da mulher sábia, do homem insensato, da mulher insensata. Amém? O primeiro passo, né, que nós damos quando somos convencidos, né, como a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o primeiro passo que nós damos, levados por esse convencimento, é o passo para a salvação. Então, somos levados a Cristo e temos ali a oportunidade de aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário ou rejeitar. Podemos dizer sim ou podemos dizer não. Então, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, né, nós, então, passamos a ser salvos. Passamos a ser de criaturas, porque todo ser humano que nasce sobre a face da terra é uma criatura de Deus. Mas as criaturas que aceitam a Jesus como seu Salvador, elas passam além de serem criaturas, passam a ser filhos e filhas de Deus. Como diz a própria palavra, e deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus, por adoção. Ou seja, nós fomos adotados por Cristo, né? Adotados por Cristo, ou através de Cristo, para o Senhor. Amém? Então, esse é o primeiro grande passo. Agora, esse passo é o passo inicial. Ou seja, a partir do momento da salvação, né, como nós declaramos, ensinamos, né, sobre o plano de salvação, ele tem um começo. Ele tem um começo. Ele tem uma trajetória e depois tem o fim. Né? O fim. Então, a trajetória é que depois da salvação, a nossa vida, ela tem que ser uma vida que vamos vivê-la de acordo com a palavra, de acordo com a vontade do Senhor, para a minha e para a sua vida. Então, o que Deus declara para a minha vida é a mesma coisa que Deus declara para a sua. O que Deus ordena que, pela sua palavra, que eu faça aqui no Rio de Janeiro, é a mesma coisa que Deus declara para outro servo dele, que está no Rio Grande do Sul, que está no Amazonas, que está na Argentina, que está na Colômbia, que está nos Estados Unidos, que está no Japão, que está na China, que a palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus é uma só para todos. E
A Bíblia diz que nós, né, precisamos, além de ser ouvintes, nós precisamos ser praticantes. Nós precisamos ser praticantes. Né? Por quê? Porque se nós apenas formos ouvintes, nós não passamos para o segundo grande passo do plano de salvação para a nossa vida, que vai nos facilitar em toda a trajetória até chegar ao ponto final. Qual é o ponto final? O ponto final é aquele momento em que vamos sair desta vida, mas vamos apresentar a nossa alma e o nosso espírito diante do Senhor. Como o próprio Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que já está constituído para vós desde a fundação do mundo. Então, aquilo que Deus projetou para a minha vida e para a vida de todos os seres humanos do mundo é o quê? É a salvação, é o reencontro com Ele. O reencontro com Ele. Então, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, né, de tal maneira. Deus amou o mundo, ou seja, Deus amou todos os seres humanos do mundo em todas as épocas. Para quê? Para que nenhum deles se perca, ou seja, para que nenhum deles, ao final de sua vida, não retorne a se encontrar com Ele. Então Deus enviou o seu Filho, né, para que, através desta vinda e do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós pudéssemos ganhar uma tão grande salvação e podemos entrar por esse santo, único e vivo caminho e chegarmos até o final deste caminho, né, e nos apresentar diante do Senhor. Essa será a nossa grande vitória. Né? Então, o primeiro passo é a salvação. O primeiro passo é a salvação. Mas tem um segundo. O segundo, ele é consequência. Ele é a prática do primeiro. Ele é a prática do primeiro. Ou seja, o segundo passo é o senhorio de Cristo. Então, no primeiro passo, Jesus é Salvador. Segundo passo, Jesus se torna Senhor. Então, quando eu vou na cruz do Calvário, convencido pelo Espírito Santo, eu conheço a Jesus como meu Salvador. Quando eu o aceito. Agora, o segundo passo vem pelo conhecimento e a prática da palavra, que é o senhorio. Ou seja, Jesus, que é Salvador, que já é Salvador da minha vida, vai passar também a ser Senhor da minha vida. À medida que esse processo de ensinamento, conhecimento da palavra do Senhor passa a ser algo a ser seguido. Passa a ser algo a ser buscado. Então, a própria Bíblia diz: não sejais apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. Nós precisamos ouvir, mas precisamos praticar. Porque é através da prática que o senhorio se estabelece, se solidifica na minha e na sua vida. Então, o senhorio é mais importante do que
o salvamento. Não, 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 não. Um trabalha junto com o outro. Um trabalha junto com o outro. Uma pessoa pode ser salva, né? Pode ser salva e não ter o senhorio de Cristo na sua vida? Pode. Num primeiro momento, pode. Porque muitas das vezes uma pessoa, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, um exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Você está evangelizando uma pessoa. Você está numa praça pública, oferece um folheto para a pessoa e tal, convida-o para vir para a igreja, ele nunca entrou numa igreja, ele nunca ouviu falar de Jesus assim dessa forma, né? Como nós falamos, como nós pregamos, ele ouve a mensagem, né? E o Espírito Santo o convence e ele entende e aceita. Ele recebeu ali Jesus como seu Salvador. Seu Salvador. Não? Ele recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor? Né? De forma completa, ainda não. Porque ele precisa conhecer Jesus como Senhor. E como é que ele vai conhecer, como é que ela vai conhecer a Jesus como Senhor? Como? Através da palavra. A palavra vai determinar sobre a vida dele, sobre a vida dela, né? A constância, a graduação, a grandeza desse senhorio ou não. Então eu posso dizer para mim e para você, quanto mais eu ouço e pratico a palavra, maior é o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Quanto menos eu ouço, ou quanto mais eu ouço e menos pratico a palavra de Deus na minha vida, então menor será o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Então, as bênçãos da salvação, elas são maravilhosas, elas são extraordinárias, né? Então, Jesus nos liberta do império das trevas, nos tira da mão de Satanás, éramos escravos do inimigo, agora somos livres, libertos pelo poder e autoridade do sangue do Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Agora nós somos livres, somos libertos. Então, a salvação, ela tem o bônus, né? O bônus. Aquilo que nós ganhamos por aceitarmos a Jesus é a alegria, é o gozo na alma, né? É a paz, como Jesus disse lá no Evangelho de João, deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Quer dizer, a paz que nós temos é uma paz inigualável, porque ela não é uma paz somente natural, ela é uma paz espiritual, uma paz celestial, pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, as bênçãos da salvação, ela tem o bônus, né? Aquilo que a gente recebe, né? Agora, a salvação também, ela tem os seus compromissos. Ela tem os seus compromissos, né? Que nós chamamos de ônus. Ônus é aquilo que eu tenho que dar, é aquilo que eu tenho que retornar, é aquilo que eu tenho que dar para o meu Senhor, né? Então, o próprio apóstolo Paulo disse, trabalhai pela vossa salvação, ou seja, para que ela se mantenha na nossa vida, para que ela se mantenha na nossa vida. Então, esse bônus, né, é maravilhoso que a gente receba na salvação, mas esse ônus também é importantíssimo. E esse ônus, ele vem exatamente pela palavra de Deus, pela prática da palavra de Deus. Ou seja, é o serviço, né? É viver o Evangelho da forma completa.
e da forma correta, para que a nossa salvação não seja apenas, né, algo que possa se tornar volátil, que possa se tornar perdida, que possa se tornar estéril, ou seja, sem frutos, sem desdobramentos, né? Então nós temos também o compromisso. O compromisso é o ônus que nós temos. Então, a parábola está tentando dizer para mim e para você que eu tenho a palavra, e por que eu tenho a palavra? Eu tenho a palavra para que eu possa colocá-la em prática, eu possa colocar na dinâmica, né? Ela não pode entrar, né, e fazer apenas uma obra no meu coração, né? Ah, muito bom, ah, muito legal, ah, e tal, mas não, mas ela tem que ser colocada em prática. Então, por isso que o Senhor inicia dizendo, por que me chamar de Senhor? Senhor. E não praticais o que eu vos ensino. Então, ensinar é ouvir, praticar é senhorio. Ou seja, quem não pratica a palavra de Deus, preste bastante atenção a isso, isso é uma revelação, hein? Quem não pratica a palavra de Deus na sua vida, Jesus é apenas seu Salvador. Vou repetir. Quem não pratica a palavra de Deus na sua vida, Jesus é apenas seu Salvador. Infelizmente, não é seu Senhor. Não é meu Senhor. Então o Senhor Jesus está tentando mostrar para mim e para você que isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Quando a Bíblia diz conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor, Deus está dizendo para mim e para você que é um crescimento. Que eu posso conhecer isso de Deus. Mas eu posso conhecer mais, e mais, e mais, e mais. E é isso que tem que acontecer na minha vida. Não só no ouvir, mas também no colocar em prática aquilo que eu ouço. Então, Jesus está dizendo, eu ensino você a fazer uma coisa. Você balança até muitas das vezes a cabeça. Sim. Entendeu? Entendi. E tal. Mas no fundo, lá, você não faz mais nada. Não coloca aquela coisa em prática. Não coloca aquilo em prática. Então, o plano de salvação na nossa vida acaba, né, sendo quebrado, perdendo o seu poder completo. Ou seja, salvação e senhorio de Cristo. Agora, se eu não pratico a palavra, então o senhorio de Cristo não está na minha vida, então dificilmente eu vou conseguir alcançar ou permitir que o processo de santificação aconteça na minha vida. E isso é preocupante. Por que é preocupante? Porque está escrito, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Ou seja, sem a santidade, a ação de Deus não acontece na nossa vida. Nem aqui nesse mundo, nem lá no encontro com Ele, lá no final. Uma pessoa
ela pode ter todo o conhecimento do mundo, pode ter toda a capacidade de convencimento de tudo, fazer e acontecer, fazer grandes obras. Mas se ela não for santificada, se ela não estiver nos propósitos de Deus, se a obra de Deus não estiver sendo realizada na vida dela, tudo o que acontece não tem nenhum valor. É assim que está escrito. Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz mais aquilo, eu fiz mais aquilo outro. Jesus disse, nunca vos conheci. Porque às vezes, né, aquela palavra, aquela obra, aquela situação está amparado em algo que a palavra de Deus não aceita, não permite. Não se coaduna com a vontade de Deus. Então, tudo que se faz, tudo que se realiza, pode ter valor para mim e para você, pode ter valor para esse mundo, mas para Deus não. Para Deus não. Então, o Senhor, né, comparou aquele homem, aquela mulher, né, fez os dois exemplos. Então, aquele homem que ouve a palavra e a coloca em prática, né, é aquele homem, é aquela mulher que construíram a sua casa com alicerce. Com alicerce. E o alicerce estava onde? Estava aonde? Aqui. Quem estava embaixo do alicerce? Quem era? A rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Jesus. Então, toda a vida que está apoiada na rocha que é Cristo Jesus, passará por esse mundo, por provas de todas e quaisquer situações, e sairá e se sairá vencedor e vencedora. Quando ouvem e pratica a palavra do Senhor. Todos nós somos servos de Deus, né? Agora, quando eu sou um servo que só sei ouvir, que só ouço, sabe o que acontece? Eu me torno um servo frágil. Frágil. Ou seja, eu sou aquele homem, aquela mulher insensato, insensata, que vou construir a minha casa na terra, sim, na terra, mas sem alicerce. Sem alicerce. Então, todos nós sabemos que uma casa sem alicerce, né, ela está, né, tendenciosa a, quando houver qualquer intempérie, né, qualquer modificação ali, ela vai embora, ela vai cair. Nós vemos isso aí nas tempestades, não é? Infelizmente, né? Infelizmente, nós vemos, né? Pessoas que... Não vamos aqui entrar no mérito, né? Quais são as razões, né? Cada um tem lá a sua razão. Mas às vezes que constrói a casa num lugar, né? Perto de um rio, aí o rio transborda, né? A gente vê essa mesma figura na palavra. Então, aquela casa não teve alicerce, não pôde fazer alicerce, porque ali a terra fofa, né? Muito úmida e tal. E aí, quando vem uma tempestade, quando o rio transborda, é aquele problema, alaga tudo, quebra, derruba. Então, se eu sou um servo, uma serva que estou somente ouvindo a palavra, eu me torno um servo, uma servidão frágil. Frágil. E num mundo onde a iniquidade se multiplica, aonde o mal está se alastrando de forma tremenda, terrível, e com uma velocidade espantosa. Então, se nós formos servos frágeis, né, aonde o senhorio de Cristo na nossa vida está pequeno,
nós teremos menos condições de poder resistir no dia mau, resistir no dia contrário, resistir quando o vento, quando as situações terríveis que muitas das vezes temos que enfrentar nessa vida, né? Que todos nós estamos sujeitos, vai ser difícil. Por quê? Porque nós estamos frágeis. Porque o senhorio de Cristo vem pelo ouvir e praticar. Né? Aqui Jesus diz, Senhor, por que me chamas Senhor, Senhor, se vocês ouvem, mas não colocam em prática o que eu ensino? Então, a palavra Senhor, senhorio de Cristo, está ligado diretamente à prática, ao colocar em prática a palavra. Não? E o que Deus quer para mim e para a sua vida é que essa servidão, ela seja uma servidão forte, segura, alicerçada, né? Através da palavra do Senhor na nossa vida, para que então as consequências sejam abençoadas. Tenhamos uma vida digna, uma vida abençoada, uma vida que vamos poder resistir, né, às situações contrárias, como diz o próprio apóstolo, né, o apóstolo Paulo dizendo, vamos ser angustiados, vamos ser injuriados, vamos passar por situações, mas vamos ficar perplexos, mas não vamos ser derrotados, mas não vamos ser destruídos, mas não vamos cair, mas não vamos nos afastar. Dizem, né, que para cada um servo, serva do Senhor que estão dentro da igreja hoje, no Brasil, só no Brasil, tem 2 do lado de fora. Tem 2 do lado de fora. Isso significa, né, que nós seríamos hoje no Brasil mais de 120 milhões. Nós seríamos mais de seríamos mais de 50% da população brasileira, né, de pessoas cristãs que um dia aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas muitos não resistem, muitos saem, muitos se afastam, né? Muitos deixam de seguir e servir, por quê? Porque a sua servidão é frágil, porque ouvem muito, mas praticam pouco. Sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Né? Sabe? Como o próprio profeta disse, esse povo me ama com os lábios, mas o seu coração está longe. Né? E essa matemática, né? Essa matemática, ela é infalível na minha vida e na sua vida. Ou seja, quanto mais eu ouço e pratico a palavra, automaticamente, né, vou estar mais forte, vou estar mais firme. O Senhor disse, né, através do apóstolo Paulo, seja firme e constante, sempre abundante na graça do Senhor. Não tem como ser firme e não tem como ser constante se não colocarmos a palavra de Deus em prática. A palavra de Deus em prática. Né? Ouvir aquilo que tem que ser feito e ir lá e fazer. Né? Então, por exemplo, um exemplo, a Bíblia diz, né, lá no livro de Marcos, em toda a palavra do Senhor, tem a respeito de você evangelizar, de você ganhar almas para Jesus e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Né? Então, nós somos ensinados a fazer isso. E quem faz? E quem faz? Né? Então, aqueles que não fazem, o que acontece? O senhorio de Cristo
não aumenta e acaba diminuindo em suas vidas. E aí, na medida que o senhorio vai diminuindo, né, essa vida fica numa situação mais complicada, mais difícil de permanecer na presença do Senhor. Até porque as grandes experiências de Deus, elas acontecem na vida daquele que faz. Na vida daquele que faz, né? Eu me lembro, né? O nosso pastor, né? Eu sempre me lembro, estou sempre me lembrando de coisa, né? Quando ele tinha um programa na televisão, né? Quando ele tinha um programa na televisão, ele chegava, ele tinha uma sabedoria, né? Do alto, ele dizia: você que está sentado aí nesse sofazinho aí na sua casa, né? Esse sofazinho chega a estar afundado aí, fazendo o contorno do seu corpo e tal. Hoje eu tenho uma palavra para você, hoje eu tenho uma palavra para a sua vida, hoje Deus vai mudar a sua vida, levanta daí. Vai. Não sei se alguém se lembra disso, né? Quando o pastor Val tinha o programa na televisão, né? Então, que Deus possa abençoar a minha e a sua vida. Amém? Quando Deus, sempre através de parábola, né, está tentando nos ensinar, né, a ideia sempre de Deus nunca é nos punir. Não praticar a sua justiça primeiro, não, mas nos alertar, nos mostrar o que é melhor para mim e para você e para a sua igreja. Então a Bíblia diz: entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, quer dizer, ouve, mas não coloca em prática. É como um homem, é como uma mulher que construiu sua casa sobre a terra, mas sem alicerce. Ou seja, construiu no lugar certo. Que terra? Aonde é a terra? É na igreja. A igreja do Senhor é a terra. Entende? Então, na igreja é a sua terra, é a sua nova terra, é a sua nova casa. E casa é essa? Que casa é essa? A casa é você, sou eu, é a nossa vida, que tem que ser construída na igreja através dos alicerces, com a palavra do Senhor, ouvindo e saindo e colocando em prática na nossa vida. Então, infelizmente, aquele que ouve não pratica, né? Ele constrói a sua casa no lugar certo, mas sem alicerces. Então, no momento em que os rios se transbordam, que as intempéries da vida acontecem, vão contra aquela casa e a derrubam. E a casa cai. E a Bíblia diz: e a sua destruição foi total. Então, nós estamos vendo aqui a questão da salvação. E a sua destruição foi total. A casa sou eu. A casa é você. Que está sendo construída na terra, ou seja, no reino de Deus. E no reino de Deus tem que ter alicerce. E alicerce é a palavra que você ouve e a coloca em prática. Amém? Então, que Deus possa abençoar a minha e a sua vida e possamos, de todas as formas e todas as maneiras, refletir sobre isso, né? E
não só sermos ouvintes, mas também praticantes da palavra do Senhor, para que verdadeiramente possamos chamar o Senhor Jesus de Senhor das nossas vidas, e não apenas Salvador. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou levantar aqui um minutinho só, que eu deixei ali na outra mesinha, né? O óleo, tá bom? Vou pegar aqui o óleo aqui. Pronto. Então, estou aqui com azeite da unção, tá bom? Se você quiser fazer algum comentário, né, sobre essa mensagem, você está livre, abençoado, amém? Para fazer agora ou depois, entre lá, dê o seu like, faça o seu comentário. Se for o caso, nós vamos responder, tá bom? Para toda a orientação, né? Que Deus assim nos permitir, através do Santo e Glorioso Espírito do Senhor. Feche seus olhos e oremos. Estenda assim a sua mão. Pai eterno, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome. E queremos te agradecer, Senhor, por causa da tua palavra. Porque a tua palavra, Senhor, foi escrita por homens inspirados, cheios do teu Espírito, para nos comunicar, Senhor, tudo aquilo que é necessário para que possamos viver uma vida limpa, abençoada, uma vida que verdadeiramente dignifique que somos teus filhos, somos teus servos. Uma vida, Senhor, onde nós podemos declarar que não só Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Aleluia. Então, com Jesus como Salvador e como Jesus como Senhor das nossas vidas. Aleluia. Ah, Pai. Então, Senhor, o plano de salvação está completo na nossa vida. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Estenda as tuas mãos agora, Senhor, para operar milagres e maravilhas, como, ó Deus, ordena a tua palavra. Ah, Senhor, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, em nome de Jesus, crendo, recebereis. E nós cremos agora. Ah, Senhor, envia uma palavra para salvar, curar e libertar, para abençoar, transformar vidas pelo poder e autoridade do teu santo e glorioso nome. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus nos abençoe, né? Por mais essa oportunidade, que você tenha um restante de semana abençoado, que o nome do Senhor em tudo seja glorificado na sua vida. Amém? Que Deus possa colocar homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, que Deus abençoe você nesta noite, nesse restante da semana. Vai para a igreja, vai para a casa do Senhor, faça a obra de Deus. Aquilo que você tem vontade de fazer na obra, faça. Ninguém pode impedir você. Faça. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Faça, ore a Deus, que Deus vai abrir as portas. Deus vai te dar a oportunidade para você fazer a obra do Senhor, trabalhar na obra do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Nada pode impedir de um obreiro, de uma obreira, trabalhar para o Senhor. Amém? Deus está há 2000 anos atrás procurando ceifeiros para a sua seara. Porque a seara é grande e os ceifeiros há 2000 anos são poucos e continua, infelizmente, sendo poucos. Vamos mudar essa situação. Vamos mudar essa situação em nome de Jesus. Amém? Dê um passo à frente e diga: Jesus, pode contar comigo. Aleluia. Faz a tua boa obra na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, dá um abraço. A irmã Rose está parabenizando a igreja, mandando um abraço para a igreja. Lê aí.
A irmã Rose? Amém. Deus abençoe a minha irmã, essa mulher de Deus, né? Abençoando os irmãos da igreja. Amém. Glória a Deus. Deus está abençoando a Igreja Filadélfia em Colégio. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe também a irmã Kelly, né? Lá em Manaus. Deus abençoe ela, o Dinho, Samuel, Laurinha. Deus abençoe a todos. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida. E que o Senhor te dê a paz. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. E até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir.